Alô, tudo bem? Bruno aqui. Bem-vindo à nossa terceira aula do nosso curso gratuito de inglês para principiantes. Nesta aula, nós vamos começar a criar frases completas usando adjetivos. Na primeira aula, nós vimos os segredos que fazem com que os nossos alunos aprendam rapidamente inglês. Se você não viu, aconselho a ver, porque tem muita coisa boa e importante para si. E também, na segunda aula, nós vimos como se apresentar em inglês. Então, vamos logo a essa aula onde nós vamos aprender como criar frases completas usando adjetivos. Antes de começarmos, eu gostaria de te pedir que coloque um like para apoiar o nosso canal a crescer e também subscreva-se no canal para você poder ter acesso em primeira mão todas as aulas quando for a colocar. E também ative o sino de notificações para seres notificado todo momento que eu for a publicar uma nova aula, ok? Então, faça isso agora. 3 segundos. Ok, então vamos começar. Então, assim como podem ver, aqui nós temos esta aula, temos esse título. Creating Phrases, ok? Aqui escrevi Creating Frases, ok? A gente diz Creating Phrases, ok? Que é criando frases. Depois, entre parênteses, temos Adjectives. Adjectives são adjetivos, ok? Criando frases usando adjetivos, em outras palavras, ok? Então, primeiro nós vamos ver o que são adjetivos, porque existe aquilo das pessoas não saberem o que são adjetivos. Então, eu coloquei aqui uma definição a mais básica e simples de fixar que eu consegui achar. Assim diz: adjectives are words that we use to qualify the noun, ok? How the noun is. O que isso aqui significa? Por exemplo, adjetivos são adjetivos. Are words that we use to qualify the noun são palavras que nós usamos para qualificar o noun. Noun é substantivo. O que são substantivos? São nomes de coisas que geralmente aparecem depois do verbo nas frases, ok? Então, sempre que nós queremos dizer como, aqui entre parênteses eu coloquei how the noun is, é como o substantivo é ou está, ok? Se está grande ou pequeno, se é bonito ou feio, por aí em diante. Então, nós usamos os adjetivos para qualificar os substantivos, ok? Então, aqui nós vamos ver primeiro os adjetivos comuns, os adjetivos comuns. Aqui nós temos common adjectives, ok? Common adjectives são adjetivos comuns. E existem milhares de adjetivos. Outros vão sendo inventados todos os dias, ok? Mas aqui nós temos alguns básicos para vocês poderem perceber como criar as frases com eles, ok? Então, temos esses adjetivos aqui. Primeiro temos, aqui eu coloquei os adjetivos com seu oposto, ok? Os primeiros eu coloquei os adjetivos com seu oposto. Temos big, temos o oposto de big é small. Big é grande, small é pequeno, ok? Depois temos esses outros aqui, deixa só visualizar todos eles para nós podermos perceber, ok? Depois temos old. Old é antigo ou velho. Depois temos new. New, não new. New. New é novo. Depois temos good. Temos bad, ok? Bad. O good é bom, bad é mau. Também temos nice, que é bom, bad é mau, ok? Temos cheap. Cheap, que é barato, falando de dinheiro, barato. Expensive é caro, expensive. Depois temos tall. Tall é alto. Short é baixinho, ok? Depois temos long, que é comprido. Short, que é curto, neste caso, ok? Ou seja, short nós podemos usar para baixinho, assim como podemos usar para curto. Depois temos beautiful. Beautiful ou beautiful, tanto faz a pronúncia que você usa, ok? Alguns países dizem beautiful, sobretudo os britânicos, beautiful, ok? E os americanos dizem beautiful, ok? Beautiful, que é bonito ou bonita. Depois temos good looking. Good looking é bonito, boa aparência, é usado para homens. É claro, para homens podemos usar handsome, muitas outras palavras, ok? Pretty, mas vamos fixando essa básica, good looking. Se for homem, usa good looking. Se for mulher, usa beautiful. Nada de usar beautiful para homem. Nada de chamarem vossos maridos, namorados de you're beautiful. Não. Diga you're good looking, ok? Depois temos o high. High é alto.
ok? Não alto de pessoa. Alto, por exemplo, de montanha, árvore, edifícios, a altura de todas as coisas que não são seres humanos, ok? Por exemplo, uma montanha, você diz high mountain, você não diz tall mountain, ok? Tu dizes high mountain, uma montanha longa ou alta, né? Depois temos low. Low é baixo, mas não de pessoa, baixo de coisas, de objetos, árvore, prédios aí em diante. Depois temos strong, strong que é forte, e temos weak, que é fraco. Obviamente existem muito mais, como eu falei, mas são esses que nós vamos ver hoje nesta aula. Ok? O resto vocês podem procurar pesquisar e cada dia que passar vocês vão se familiarizar com mais alguns. Ok? Então, esses aqui são os adjetivos comuns que nós vamos usar. Então, nós usamos esses adjetivos para criar aquelas frases mais longas, mais completas. Ok? Exatamente. Então, vamos ver os tipos dessas frases. Então, aqui nós temos o número 2, a segunda parte, onde nós vamos ver ways of using adjectives. Ways of using adjectives são formas de uso dos adjetivos, ok? Aqui onde vem ways, eu podia ter colocado forms. Assim, forms. É a mesma coisa, ok? Ways of using adjectives ou forms of using adjectives, ok? Mas deixa eu colocar ways, porque é a forma mais que vocês mais vão ouvir as pessoas já falar, ok? Então, temos ways of using adjectives. São formas de uso dos adjetivos, ok? Existem várias formas que nós podemos usar adjetivos, mas aqui eu listei 4 delas que são as mais usadas. A primeira forma é esta aqui, onde vem before the noun, ok? Before the noun. Before significa antes. The noun, o substantivo. Ou seja, aqui a primeira forma que é mais usada é colocar o adjetivo antes de substantivo. Existem alguns exemplos. Veja esses exemplos que muita gente usa. As pessoas podem dizer nice car, ok? Nice car. A good book. Vejam, nice car, nice é o adjetivo. Nice. Como nós vimos aqui em cima nos adjetivos nice, temos aqui, ok? Exato, temos nice car, bom carro, ok? Bom carro. Car é carro. Bom carro. Depois temos a good book. A good book, um livro bom, ok? Um livro bom. Vejam que aqui eu coloquei SA. SA significa um ou uma, ok? Um ou uma. Agora, por que eu não coloquei aqui em cima? Era só para diferenciar. Podemos usar com ou podemos usar sem. Mas quando nós colocamos este E, significa um livro bom. Enquanto que aqui em cima só coloquei carro bom. Ok? Agora, se eu quisesse dizer um carro bom, eu poderia pôr a nice car. Mais ou menos assim. Ok? Então, ou coloco ou não coloco. Ok? Essa é a primeira forma, antes do substantivo. Depois temos a segunda forma. A segunda forma que diz after the verb, ok? After the verb. Esse after aqui significa depois, ok? Depois do verbo, ok? Ou seja, essa é a segunda forma de uso do adjetivo depois do verbo. Veja esses exemplos aqui. Esses exemplos que nós podemos apanhar com muita gente. Aqui temos Anna is tall, ok? Anna is tall, nós estamos a dizer a Ana é alta, ok? Ana é alta. Vejam que este is aqui é o verbo. Depois do verbo temos tall, que é o adjetivo. Então aqui o adjetivo está depois do verbo, ok? Outro exemplo, temos Rolex is expensive. Rolex é aquela marca de relógio, né? Rolex is expensive. Expensive, como nós vimos lá antes, expensive é caro, de dinheiro. Então, Rolex is expensive, Rolex é caro, ok? Então, essa aqui é a segunda forma, after the verb, depois do verbo. Depois temos a terceira forma, que é a mais completa, que é uma das mais completas, que é a junção dessas duas, que será antes do substantivo e depois do verbo, ou seja, será between verb and noun. Between significa o quê? No meio, entre, no meio de duas coisas, ok? Between verb and noun, no meio de verbo e substantivo. Vejam esses dois exemplos que temos aqui. Vejam esses exemplos aqui. Temos Anna is a tall girl, ok? Vejam que tall é o adjetivo, ok? Depois temos is, que é o verbo antes. Vimos aqui nesse exemplo, ok? Depois temos girl, que é o substantivo, ok? Que é o substantivo.
O que são substantivos? Os nouns, como eu falei, são nomes de coisas que geralmente aparecem depois do verbo, ok? Por exemplo, carro é um substantivo, pessoa é substantivo, casa é substantivo, ok? Nomes de coisas são substantivos, ok? Exatamente. Então, aqui, essa é a forma mais completa, que é no meio do verbo, o verbo que temos aqui, o is, e o substantivo. Ok? Outro exemplo, Rolex is an expensive watch. Rolex is an expensive watch. Não esqueçam que aqui eu disse, quando nós colocamos este A aqui, significa um. Então aqui, Anna is a tall girl, seria Ana é uma miúda alta. Ok? É uma miúda alta. Se eu tiro este A, ficar assim, vai ficar Ana é miúda alta. Ok? Mas vamos deixar. Ana é uma miúda alta. Agora, aqui temos este exemplo. Rolex is an expensive watch. Ok? Temos expensive, que é caro, que está no meio do is, que é verbo, e watch, que é relógio. Agora, o que significa? Rolex is an expensive watch. Rolex, o relógio, Rolex é um relógio caro. Ok? Rolex é um relógio caro. Veja este N aqui. Este N tem o mesmo significado que este A aqui. Tem o mesmo significado. Agora, qual é a diferença deste A e N? Quando é que eu coloco o A ou coloco o N? Ok? Nós colocamos o A quando a próxima palavra começa com uma consoante. Ok? E colocamos o N quando a próxima palavra começa com uma vogal. Ok? O que são vogais? É A, E, I, O, U. Agora, consoantes são todas as outras letras diferentes de A, E, I, O, U. Ok? Basta vocês verem que a próxima palavra começa com uma vogal, coloca N. Ok? É isso que nós fizemos aqui. Essa é a terceira forma. Depois temos a quarta forma. A quarta forma que é with possessive adjective. Ok? With possessive adjective. Com o possessive adjective. O que são possessive adjectives? Até aqui nós destacamos que temos duas formas também que nós podemos usar com esses possessive adjectives. Os possessive adjectives são aqueles que você acompanhou na aula anterior. Na aula anterior, assista a aula anterior, porque lá existem os possessive adjectives, que é my, your, his, her. Possessive adjectives são aqueles que significam meu, teu, dele, dela. Ok? Que são my, your, his, her, it's, our, your, their. Ok? Então, quando nós temos uma dessas palavras, nós usamos uma dessas fórmulas aqui. É claro, existem muitas fórmulas, mas essas são as duas fórmulas mais usadas. Deixem-me destacar aqui. A primeira fórmula diz que colocamos... Deixe-me destacar também o exemplo para nós vermos logo. A primeira fórmula diz, usamos o possessive adjective primeiro, depois usamos o noun, depois do noun nós usamos o verbo to be, o verbo be nesse caso, depois temos o adjetivo. Essa é a primeira forma que nós usamos como possessive adjective. Por exemplo, temos my house is big, ok? My é o possessive adjective, ok? É este aqui o possessive adjective. House é noun, que é o substantivo. Depois, is é o verbo to be. E depois temos big, que é o adjetivo. My house is big significa minha casa é grande. Ok? Ok, essa é a primeira forma. Nós podemos dizer minha casa é grande, meu sapato é bonito, ok? My shoes is beautiful. Enfim, vocês vão escolher como vocês vão criar essas frases, mas usando esta regra aqui. Depois existe a segunda fórmula, assim que é de uso dos adjetivos, ok? Que é a mesma fórmula, a diferença é que nós adicionamos um outro substantivo aqui no fim. E aqui no verbo, ao invés de ser verbo to be, é um outro verbo diferente do verbo to be. Ou seja, se vocês criam uma frase usando o possessive adjetivo, colocam um verbo diferente e usam essa fórmula aqui. Por exemplo, primeiro colocamos o possessive adjective, depois o substantivo, depois o verbo normal diferente do verbo to be, depois temos o adjetivo e por fim temos o segundo substantivo. Ficou uma salada, né? Mas não se preocupe, vamos ver os exemplos, vocês vão perceber. Temos esses dois exemplos aqui. O primeiro diz, my sister has a big house. Ok? Vejam, my é possessive adjective. Noun é esse sister aqui, ok? Depois temos o verbo normal, temos o has, ok? Este é o verbo have. Quando conjugamos verbo have,
Na terceira pessoa, nós colocamos has, ok? My sister has. Depois, big é o adjetivo. Depois temos house, que é o segundo substantivo, ok? Então, fica my sister has a big house. Ou seja, minha irmã tem uma casa grande. O segundo exemplo temos your phone has a nice camera. Ok? Vejam, your phone has a nice camera significa o seu telefone tem uma câmera boa. Ok? Então, essas são as formas que nós podemos usar o adjetivo. E atenção, existem também os canais de apoio. Todas as aulas eu vou vos falar desses canais de apoio. Por quê? Porque existem muito mais coisas que eu não vou conseguir vos explicar aqui neste curso. Mas todos os dias, nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, inclusive aqui mesmo nos shorts do YouTube, eu tenho colocado aulas, tenho colocado dicas de apenas 1 minuto. Em 1 minuto você pode aprender coisas úteis. Mas por que eu não coloco aqui no curso essas todas as coisas? É porque são situações que vão surgindo durante o dia. Por exemplo, posso estar na rua a conversar com alguém, percebo que essa pessoa teve uma falha. Posso gravar um vídeo a esclarecer esse tipo de falha, estão a perceber? Então, todos os dias no TikTok, Instagram, Facebook, vocês podem entrar e podem acompanhar essas dicas, inclusive aqui mesmo no YouTube. Se for TikTok, é greattalk.mz. Instagram, mesma coisa, greattalk.mz. Facebook é greattalk, escola de inglês. English School. E também temos o grupo do WhatsApp que eu vou disponibilizar para dúvidas e questões. Ok? E atenção, uma coisa que eu já vinha me esquecendo. O segredo para vocês aprenderem rapidamente. Tudo isto que nós vimos, eu falei de forma rápida. Porém, vocês devem voltar o vídeo, voltar a assistir. Quando eu estiver a pronunciar esses adjetivos, por exemplo, vocês colocam pause no vídeo e vocês vão repetir do mesmo jeito que eu pronunciei. Big, small, old, new. E repitam umas 10 vezes para vocês logo fixarem e provavelmente nunca mais esquecer. No mínimo, repitam 10 vezes. Ok? Então, essa é a aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.